E aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? Vamos falar de Santos novamente. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, que é importante. Dê o seu like para cada vez mais esse canal ser distribuído aí pelo algoritmo do YouTube, tá certo, pessoal? Bom, pessoal, eu tava dando uma olhada em algumas matérias, no UOL principalmente, que tem o Lucas Mussetti lá, que é o setorista da UOL, que fala muito bem a respeito do Santos, um excepcional repórter. Tô vendo uma matéria que ele fez, que ele soltou na UOL, né, que fala sobre algumas indecisões a respeito de contratação de jogadores para ainda esse ano para o Santos Futebol Clube, né? Eu não sei se você sabe, mas a janela de contratações se encerra no período de amanhã, dia 2 de agosto, né? Isso para aqueles jogadores que ainda existem contrato dentro de suas equipes e que o Santos tem interesse. Para aqueles que não têm contrato nenhum, vai até o dia 15 de setembro. Deixar bem claro isso daí. Mas eu estava dando uma olhada nas matérias, na matéria que ele fez, né, que eu achei muito legal. Se você tiver a oportunidade, né, ela tem como título assim, ó: Santos, lá no UOL, o Santos corre por reforços após indecisão entre Rueda, Turra e Falcão. Se vocês olharem essa matéria vai falar muito daquilo que acontece nos bastidores do Santos Futebol Clube. Talvez uma falta, talvez não, falta de planejamento e tudo mais, né? Eu vou ler um pedacinho dessa matéria, depois eu quero comentar a respeito daquilo que eu entendo, né? Daquilo que eu acho interessante. Mas o que aconteceu? Estou vendo aqui. O Santos quer pelo menos mais um jogador até amanhã, né? Estão falando aí de Nonato e tudo mais, mas eu acho que vai ficar meio que inviável, pessoal. Porque o Nonato é um jogador, me parece que ele tem contrato ainda com o time da onde ele está. E aí seria muito inviável, talvez, o Santos contratar ele, que eu acho que é um cara da terceira prateleira, vamos dizer assim. Mas diante daquilo que o Santos está precisando, o Santos precisava de mais. Mas o Santos, nós sabemos como o Santos funciona e é o que dá para hoje, né? Só para contextualizar um pouquinho mais. Só que é o seguinte, a matéria ela continua assim. O Santos quer pelo menos mais um jogador até amanhã. O Peixe já anunciou o zagueiro João Basso, que eu fiz um conteúdo falando a respeito disso. O lateral esquerdo Dodô, volante Jean Lucas, o centroavante Julio Furque. E está perto de assinar com o zagueiro Juan Pablo Vargas, né? Que é aquilo que eu falei também, que muito provavelmente entre hoje e amanhã ele estará aí se apresentando, assinando o contrato. E eu vou vir aqui no meu canal falar muito a respeito disso. Mas primeiro, vamos deixar isso acontecer, né? E tá falando também sobre o Nonato, né, o meio-campista, que eu acabei de falar. Aí a matéria, ela continua falando que o Santos teve uma frustração aí. A prioridade do Peixe é um atacante de velocidade. A negociação por François Camano do Guiné não avançou, a gente sabe disso. O Santos ainda tentará jogadores livres no mercado, o que receberão sondagens recentes como o meia argentino Roberto Pereira, né? Que é um sonho antigo do Santos. Atletas livres, que nem eu havia dito para você, podem ser reforços até o dia 15 de setembro, né? Portanto, até o dia 15 do mês que vem. Aí tem um detalhe, um subtítulo escrito indecisão. A UOL apurou que a busca do Santos por contratações foi desorganizada. O Peixe sabia há meses que precisaria ser agressivo nessa janela de contratação e planejou não correr nos últimos dias de prazo. O planejamento não foi cumprido. E a partir daí, essa matéria desenvolve. Em outras palavras, daquilo que eu entendi, pelo menos é aquela informação que está contida dentro desse contexto aqui. Eu entendi o seguinte, que existia uma lista do Odair Helman, antigo técnico do time do Santos, e que essa lista, me parece que muitos jogadores dali não foi aprovado para a atual comissão técnica do Santos nesse momento, encabeçado ali pelo Paulo Turra. Tem jogadores que eu acho que ele não quis e que alguns, inclusive, como Senhora, ele até vetou, né? Mas o que eu quero dizer com isso, pessoal? É que quando normalmente isso acontece com qualquer equipe, mas assim, quando
o Santos dá a chave para algum treinador quando se trata de contratações, a gente sabe que nos bastidores tem os agentes, tem os empresários, tem o conselho gestor, tem também a aprovação do presidente do Santos, André Zueda, e a comissão técnica, além do departamento de desempenho. Eu não sei até quando eles são ouvidos, mas existem permissões de todos os lados. Quando assim é o feito, o Santos vai atrás daqueles jogadores que são pretendidos pelo técnico atual, Paulo Turra. O Paulo Turra tem um estilo de jogar peculiar, o mesmo estilo, semelhante ao do Odair Hellmann, típico de escola gaúcha. Gosta de se defender, gosta de ter marcação, por exemplo, os extremos acompanhar os laterais, ajudar na marcação, auxiliar de lateral. Vocês estão cansados de ver isso nos jogos do Santos, principalmente nesse que o Santos ficou só dependendo de marcação contra o time do Fluminense. Mas Vargas, vai direto ao ponto. Eu quero contextualizar e explicar para você entender qual é o meu ponto de vista. E aí, quando é permitido uma contratação pelo Paulo Turra, ele quer jogadores que atendem esse esquema tático dele, que atende o jeito Paulo Turra de jogar. Entendeu? E aí o que acontece? Esses jogadores são comprados, ou vêm por empréstimo, ou vêm em definitivo, feito contratos até o final do ano, ou até mesmo por 2 ou 3 temporadas, que nem foi o caso do João Bastos, que vai ficar até 2026, se eu não me salvo engano. Só que são jogadores que têm um estilo de um treinador. No futebol brasileiro, no futebol mundial, principalmente no futebol brasileiro, e se tratando do time do Santos, o que exige de cada treinador aqui são treinadores que dão resultado. Por isso o Paulo Turra está bem na berlinda com relação a muitos torcedores do time do Santos, que até o presente momento eu acho que isso não aconteceu dele dar um padrão de jogo para as equipes, né? Mas o que se pode ver é que contra, por exemplo, o time do Botafogo, líder do campeonato até o presente momento, o Santos marcou, fez 2 gols, tomou os 2 gols de empate, quase tomou o terceiro e quase tomou o quarto. O que isso quer dizer? É que o Santos ainda continua falhando muito nos momentos em que não pode falhar dentro de uma competição e dentro de um jogo em específico, que no caso seria o jogo do Botafogo. Né? Coisa semelhante aconteceu contra o Fluminense, que o Santos se preocupou em mais marcar do que jogar. O Marcos Leonardo ficou isolado ali na frente, né? Em muitos momentos dentro da partida. E aqueles que deveriam dar assistência para ele, que nem o Lucas Lima e o próprio Espírito Mendonça, o Turra colocou eles para marcar lateral e ser auxiliar dos laterais, tanto direito como esquerdo do time do Santos. Então, esses jogadores que o Paulo Turra gosta. Então, quando sai desse contexto, o Santos fica refém desses jogadores. Então, quando ele barra um jogador de uma lista que tinha, quando ele risca lá, falando esse eu não quero, esse eu quero, esse eu não quero, esse eu quero, o Santos fica na mão desses treinadores. Por quê? Não é de todo o tempo que esses jogadores, que esses treinadores, melhor dizendo, ficarão na equipe do Santos por muito tempo. Se ele não tiver resultado, amanhã ou depois, daqui 2 ou 3 partidas, eles são mandados embora e fica esses caras aí, do esquema tático dele, que vai com o esquema tático dele. E aí o treinador que vem na sequência, de repente tem um pensamento diferente, e esses jogadores já não servem mais. Aí o Santos gasta errado com esses jogadores, né? Ele coloca outros jogadores, porque quando chega um treinador novo, o que acontece? Aqueles que estão encostados, aí eu digo como o Soteldo, por exemplo, o treinador ele vai querer saber como aquele jogador está fisicamente. Aqueles que estão encostados lá, que não arrumaram um clube, vão vir de novo e serão novamente avaliados. E de repente esses jogadores que foram contratados pelo Turra, que tiveram a permissão da sua comissão técnica, não servirão mais. Ficarão como banco de reservas. Vou te falar uma coisa. O Dodi, no meu modo de ver, além do Jean Lucas, o Dodi foi uma das melhores contratações que o Santos fez. Foi contratação que teve a chancela do Odair Hellmann, mas que hoje
já não é de bom grado do Paulo Turra. Se o Paulo Turra tiver outro jogador para colocar e desempenhar essa função, é ele que vai ser catapultado do time. É isso que acontece, é isso que eu estou tentando dizer. Então, os jogadores que são contratados por uma equipe, né, com o aval do técnico, é porque tem aquela determinação, o jeito daquele treinador dentro de campo. Quando esse treinador sai, esses jogadores ficam. E aquele técnico que vem depois, com uma outra filosofia, talvez um outro tipo de pensamento, tem as suas preferências para os outros jogadores. E aí vai se acumulando, mas Vargas, mas isso é uma coisa do futebol. Mas isso também passa muito pelo departamento de desempenho. Jogadores que podem servir para qualquer jogador, sem pensar que cada jogador tem, cada treinador, melhor dizendo, tem as suas preferências. Entendeu? Então o Santos deveria pensar em contratar jogadores que, quando o técnico não permanecer, esses jogadores, de uma certa forma, servirão para outros. Eu não estou falando de preferência, porque cada um tem a sua. Cada técnico tem os seus preferidos. Não vamos ser hipócritas aqui. O que eu estou querendo dizer é que quando isso acontece dentro de uma equipe, e o Santos me parece que dá chave, porque não existe organização, não existe planejamento, aquele que está presidenciando, que é presidente do time do Santos, melhor dizendo, não tem conhecimento de futebol, e aqueles que era para fazer isso, que é o caso do Paulo Roberto Falcão, não o faz, então deixa tudo na mão do Turra. Então ele está com a faca e o queijo na mão. Se ele sair, esses jogadores que serviram para ele até o presente momento, para outros pode ser que não servirão. E aí o Santos fica naquela incógnita. Aí tem jogadores que o Santos paga altíssimos salários, que nem o caso do Mendonça, né? Que tem jogadores desse nível dentro do Santos, que de repente, para outro treinador, se não servir para jogar dessa forma, vai jogar em outra. Só que tem jogadores ainda no time do Santos que renovaram o contrato, que eu vou falar uma coisa para você, não serve para mim, não serve para um e nem para outro, que deveria ter saído. Você percebe, pessoal, que o negócio é muito maior do que a gente pensa? É uma coisa assim que o torcedor santista deveria pensar, né? Principalmente quando se trata de contratações. Aí fica esse cara parado lá, ganhando dinheiro, né? Aí fica todos esses anos, que nem aconteceu com o Luiz Felipe, por exemplo, que saiu, né? Que vai jogar lá no Atlético Goianiense. Espero que ele tenha uma boa sorte, mas ele vai ficar até o final dessa temporada. Depois ele voltará à equipe do Santos. Se eu não me engano, ele tem contrato, acho que até o final do próximo ano. É assim que acontece. Então eu queria fazer esse desabafo aqui para você, só para você que acompanha aqui os meus conteúdos e principalmente no meu canal Vargas Santos TV, tá certo, pessoal? Fica na paz, fica com Deus e até breve. Tchau!